Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Hoje falaremos por que Paulo ficou 10 anos no anonimato sem que ele fizesse absolutamente nada que esteja registrado na Bíblia. Não está registrado que ele fez uma viagem missionária, de que ele estava evangelizando. O que Paulo fez não está aqui durante esses 10 anos. Mas por que isso aconteceu? Queridos, falaremos isso com base em Atos. E nós hoje falaremos de uma forma especial, de um estudo que com certeza vai edificar a sua vida e você vai sair agraciado pelo Altíssimo. Gostou até aqui? Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos juntos evangelizar a nação brasileira. E vem comigo! Nós temos que falar sobre esse tão grande evangelista, o apóstolo Paulo, onde tudo começa com a sua conversão, que nós sabemos que aconteceu quando ele estava indo na estrada de Damasco, onde o próprio Senhor Jesus ressuscitado falou com ele. No entanto, queridos, nós sabemos que depois que ele se converteu, depois que ele restabeleceu a sua visão, ele começa a pregar dentro de Damasco mesmo, ele não perde tempo. Ele, como aquele bom cristão, onde está o seu primeiro amor, ele começa a pregar. Ele começa a falar de Cristo. E, queridos, é muito contraditório, porque todos sabiam quem ele era. Era um fariseu zeloso, mas era um perseguidor feroz de todos os cristãos. Então, queridos, ninguém conhecia que ele tinha sua experiência transformadora com Cristo. Bom, ele ali, pregando em Damasco, ele começa a ser perseguido pelos judeus. Judeus esses que com certeza estavam ali querendo, não acreditavam nessa mudança radical de Paulo. Eles estavam ali até mesmo furiosos por parecer que Paulo poderia estar ali tentando uma artimanha, tentando fingir que de repente estava do lado dos cristãos para que ele pudesse arrebatar muito mais cristãos sabendo onde eles estavam. Queridos, é muito sério essa parte. Paulo, sabendo que isso estava acontecendo, ele vai até Jerusalém. Sendo que ele indo até Jerusalém, nós sabemos que ele foi rejeitado, exatamente pelo seu histórico. Ele era um perseguidor. Ele tenta se juntar aos discípulos, mas ele é rejeitado. O seu passado realmente estava pesando sobre os seus ombros e ali ele não conseguia fazer muita coisa. No entanto, Barnabé, um servo piedoso, vai ajudar Paulo. E é ele quem vai fazer com que Paulo realmente seja aceito. E ali, o que acontece é que a pregação de Paulo vai causar um furor muito grande em Jerusalém, a ponto de judeus fazerem o voto de anátema. Esse voto era que eles não comeriam, nem beberiam. Eles seriam malditos se eles não eliminassem a Paulo, ou seja, matassem. E eles estavam ali totalmente seguros e convictos de que esse voto não seria quebrado por eles. Então, queridos, veja dentro desse contexto que eu acabo de narrar para os amados, que é nesse momento em que Paulo ele vai ficar 10 anos no anonimato. E, queridos, para onde Paulo foi durante esse período? Você já parou para pensar para onde ele poderia ter ido para esse momento de reflexão, esse momento, vamos dizer, a sós? Ele vai exatamente para Tarso. Isso se encontra em Atos, no seu capítulo 9, verso 30. E ele permanece ali 10 anos. 10 anos. Até que, no fim desses 10 anos, ele é chamado para Barnabé para ir ajudá-lo numa igreja de Antioquia. E essa passagem de Barnabé chamando a Paulo está em Atos, no seu capítulo 11, versos 25 e 26. Mas a pergunta que fica para todos nós aqui, queridos, e que vai ser uma aplicação prática para as nossas vidas, para mim e para a sua, é por que Paulo, depois desse desafio, depois desse momento em que ele foi praticamente quase morto, no início da sua trajetória, no seu momento de ele querer levar o evangelho, os judeus fazerem ali, se acomunarem para fazer ali um voto para poderem pegá-lo e matarem. Logo no início, olha só que coisa tremenda. Para que esse período existiu para Paulo? O que aconteceu? Como foi importante esse período de 10 anos de Paulo praticamente no anonimato, sem dar sinal, sem fazer nada a não ser ficar ali se alimentando,
claro das Escrituras. Ele, sabendo que ele era um homem notável. Bom, a primeira coisa que nós podemos aqui descrever é que ele precisava de um tempo de crescimento e amadurecimento espiritual. Ele precisava de maturidade, queridos. Todos nós sabemos que quando nós chegamos para o Evangelho e assim que nos convertermos, a gente fica com ficamos afoitos, queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu não posso afirmar que Paulo estava aqui inativo, mas ele estava num período realmente de crescimento, num período de amadurecimento da sua vida cristã. Esse daí, com certeza, foi um período de reflexão, de estudo e de amadurecimento. Mais uma vez dizendo, sempre falando sobre essa palavra, amadurecimento. E ele precisava entender completamente a sua nova fé, queridos. Até mesmo para que ele estivesse preparado para um grande trabalho que Deus tinha para ele. Uma vez que ele já tinha ouvido de Deus, que Deus tinha algo muito grande e que ele estaria diante de uma classe de pessoas diversas. O Senhor falou isso para ele. Então, ele já sabia que ele tinha muita coisa para fazer. A segunda coisa que eu entendo e que a palavra pode nos mostrar que foi muito necessário esse período de anonimato de Paulo foi a desconstrução das velhas crenças. Lembrem-se que ele era um zeloso fariseu. Então, ele tinha uma formação teológica muito forte, muito enraizada. E muitas das crenças que tinha no coração de Paulo precisavam ser ajustadas à luz da revelação de Cristo. Ele não poderia simplesmente ignorar tudo que ele estudou na vida toda dele. Ele estudou muito, queridos. E agora ele precisava ter esse ajuste, ele precisava refinar os seus conhecimentos. E então esse tempo realmente foi necessário para que ele reconstruísse e se aprofundasse no Evangelho do Senhor Jesus. O terceiro ponto que nós podemos aqui levantar sobre o porquê esse tempo de anonimato foi tão importante para o apóstolo Paulo é sobre o seu desenvolvimento no ministério. Queridos, embora a gente não tenha detalhes sobre o que aconteceu nesses 10 anos, nem sequer a gente tem quase vestígio, mas é provável que Paulo tenha começado a compartilhar sua fé. Ele estava ali com uma ansiedade muito grande, ele via a sua vida transformada por Jesus e é claro que ele queria compartilhar isso com todos aqueles que estivessem ao seu redor. Então, queridos, isso também pode ter servido como uma fase preparatória para o trabalho missionário que ele faria de forma muito mais ampla. E, com isso, é claro, ele estaria com mais experiência para que ele realmente pudesse fazer essa tão grande obra, porque não seria fácil. Todos nós sabemos os desafios que Paulo passou, pelo menos nas suas 3 viagens missionárias. Não foram situações fáceis. Então, lá dentro de Tarso, ele já deve ter começado de forma tímida, de forma pequena, mas ele já começou ali a compartilhar a sua fé, falando, claro, timidamente ainda, sem ter a segurança de mostrar Jesus em sua vida, porque ele ainda tinha suas crenças de judeu, de um grande fariseu, então ele tinha que, como eu disse anteriormente, ele teve que ajustar e refinar o seu conhecimento para que ele pudesse passar. Queridos, esse também foi um momento onde ele teve que ter a sua paciência provada. Ele ali teve a sua paciência provada e, é claro, ele precisava disso. Ele precisava passar por esse momento para que ele pudesse ajustar também a sua confiança no Eterno. Paulo, ele era uma pessoa de ação e todos nós sabemos. Ele gostava de agir. Ele não era uma pessoa de ficar parada. Ele gostava de agir. Então, queridos, esse momento de esperar em Deus foi muito necessário. Foi especial para Paulo para que realmente ele pudesse iniciar o seu ministério em grande escala. Então, queridos, moldar o caráter a ponto dele entender que o tempo é de Deus e viver esse momento em espera para que ele pudesse ser preparado para as dificuldades que ainda enfrentaria mais tarde, foi essencial. Então, queridos, nós podemos entender que
todo esse período de anonimato de Paulo foi importante. E eu gostaria de trazer tudo o que eu disse agora, a nossa realidade de hoje, para os tempos atuais, principalmente para muitas pessoas. Queridos, esse homem, ele é reconhecido por todos os teólogos, para todos aqueles que estudam de forma séria a palavra de Deus. Não tem como negar que Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. É inegável. Não tem como nós falarmos e não citarmos o apóstolo Paulo. E como ele chegou a tal ponto? Nós estamos vendo aqui, nesse período de anonimato, como ele pôde escrever os mais belos relatos e ensinamentos para que pudessem chegar a mim e a você. E hoje eu vejo tantas pessoas que, pelo mesmo sentimento de querer compartilhar, de querer realmente falar de Cristo, não respeitam esse tempo de espera, de amadurecimento, esse tempo de ajustar os seus conhecimentos, porque é necessário, querido. Muitas pessoas virão do mundo onde terão conhecimento zero da Bíblia, ou terá um conhecimento da Bíblia de forma totalmente diferente da correta. Tudo isso tem que ser ajustado, refinado. E se isso não acontecer, é realmente algo terrível para essa pessoa. Esperar em Deus, aguardar o tempo do Senhor para que possa começar uma grande obra é essencial. Nós não podemos ter o pensamento de que aceitei a Cristo, a partir de amanhã já posso começar. Nada lhe impede de testemunhar, compartilhar a sua fé. Mas ensinar a palavra de Deus não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você compartilhar a sua fé, você compartilhar o que Jesus é para a sua vida e como ele te alcançou, é uma coisa. Mas a partir do momento que você iria ensinar como Paulo, que iria fundar igrejas como Paulo, aí não podemos jamais adiantar o processo. Não podemos pular etapas. Temos que respeitar o momento no qual Deus nos dará para iniciarmos a obra no qual Ele tem para as nossas vidas. Então, queridos, esse estudo não foi somente para citar o porquê Paulo ficou 10 anos no anonimato, mas é para nós refletirmos que todo o tempo entre a nossa conversão e o início da obra do Senhor na nossa vida, é necessário existir esse tempo. É necessário existir o amadurecimento. É necessário existir o ensino do tempo de Deus, da dependência do Senhor. É necessário nós ajustarmos o nosso conhecimento e absorvermos as verdades do Senhor. Por isso eu gostaria muito que você pudesse, se você não entendeu alguma parte desse vídeo, volte. Se você pulou alguma parte, volte. Porque entenda, a obra de Deus é necessária, mas não podemos iniciá-la de qualquer maneira. Nós precisamos sim de fases de preparo, e Paulo teve isso. Ele não foi uma exceção, ele foi a regra. Precisamos desse tempo. Que Deus lhe dê sabedoria e faça a obra dele em sua vida.